Neste vídeo vou explicar porque é que esta caixa custa 15€. Pois pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chrome. Malta, hoje, como vocês podem ver, trago-vos aqui então o novo produto da nova coleção da Topps Best of the Best. Se vocês acabaram de chegar ao canal e ainda não conhecem esta coleção, eu aconselho-vos, vão aqui ao canto superior direito, onde irão encontrar então um vídeo que eu postei a semana passada, onde expliquei o que é, onde está à venda, o que contém e o que é esta coleção no geral. Mas vocês já viram esse vídeo, então vocês podem falar desse ponto. Bem, malta, temos então aqui esta caixinha da Topps Best of the Best, que mais uma vez quero agradecer à Topps por ter enviado isto para o canal para poder fazer o review. E também temos aqui esta caixinha, não é? Com 24 saquetas, a caixa que vocês podem encontrar então em qualquer papelaria ou centro comercial, onde vocês normalmente compram os vossos cromos do futebol, da Champions. Vocês também poderão encontrar então esta caixa. Se vocês querem comprar mais saquetas desta caixa, fazer draft, fazer desafios, fazer tudo aquilo que vocês sabem que eu faço aqui no canal, bora bater neste vídeo os 350 likes. Sem perder tempo, malta. Sem perder nenhum tempo, deixar um like aí em baixo e também comentar. Muito importante. Mesmo muito, muito importante. Para vocês, quem será o vencedor da Liga dos Campeões? Malta, já estamos aqui no nosso estaminézinho, então aqui com a lata Best of the Best da Topps Champions League e claro, a grande pergunta, porquê é que custa os 15€? Malta, há vários motivos, eu vou-vos enumerar aqueles que eu acho que fazem mais sentido. O primeiro de todos é, sem dúvida, este. Traz 5 cartas exclusivas. Ou seja, estas cartas não sairão em mais nenhum produto. Ou seja, não sairão nas chaquetas, não sairão em multipacks. Apenas poderão ser encontradas dentro desta lata. Ou seja, por aí já é um produto que irá custar um pouco mais dinheiro, por estas 5 cartas poderem completar a vossa coleção. Segundo ponto é porque se trata de uma coleção com uma qualidade um pouco mais elevada, ou seja, uma coleção premium, com uma qualidade um pouco mais elevada que a Matchtex, que é aquilo que a Topps nos habitua aqui em Portugal, e sem dúvida que estas cartas estão num patamar superior, daí o aumento, o incremento do preço desta coleção. Terceiro ponto que eu acho muito importante, nesta coleção vocês poderão encontrar autógrafos. Eu agora vou-vos dar aqui o exemplo, temos aqui esta saqueta, em que vocês poderão ver que temos 10 autógrafos disponíveis a cada 1936 saquetas. Ou seja, a probabilidade de sair autógrafos é muito pequena. Nesse modo, a raridade da carta autografada aumenta. Logo daí, o preço tende a aumentar. Quarto ponto, que será talvez um pouco polémica, na minha opinião, é... Vivemos numa altura do colecionismo em que se procura muitas cartas rookie e as cartas rookie neste momento têm um valor muito elevado devido aos especuladores que existem com essas cartas. Por isso mesmo, eu acho que a Topps, de certa maneira, se aproveitou desse mesmo facto e aumentou este produto porque sabe que irá ter colecionadores desse nível à procura destes produtos e certamente eu acredito que este produto irá esgotar-se rapidamente, o que me leva então ao quinto ponto. Eu acho que esta coleção não teve tanta impressão como a Matchtex, ou seja, será um produto que a Topps não produziu em quantidade elevada como a Matchtex, por isso eu acho que irá esgotar rapidamente. Bem, depois aqui da minha explicação e pelo menos do meu ponto de vista, o porquê desta coleção ser um pouco mais cara, vamos então abrir aqui a nossa lata. Vamos, então, eu vou abrir por aqui. Bem, latinha, tenho-vos a dizer, malta. E isto aqui normalmente na Topps não aprecio muito. Sou sincero. Esta lata, esta Collector Tin, para mim está muito, muito bonita. Está muito bonita, sim senhor. Muito, muito fixe. Temos aqui o Messi, o Lewandowski, o Haaland, o Kevin De Bruyne e o Marcus Rashford. Aqui o dourado. Depois aqui novamente os jogadores. Aqui o conteúdo da lata, que são 25 cartas mais 5 exclusivas. As tais só saem aqui nesta lata. E certamente dará para depois guardar as nossas cartas. Eu vou abrir assim. Eu sei que isto traz aqui um checklist, em que eu não vou dar aqui muito destaque a todo o checklist, senão o vídeo ficará muito, muito comprido. Temos então aqui um póster, aqui com os tais... Oh não, aqui é diferente. Aqui em vez do Kevin De Bruyne veio o Mbappé. Ok. Afinal é diferente. E depois temos aqui então o checklist. Da coleção composta por 180 cartas, eu não irei dar destaque a tudo, irei dar aqui destaque aqui às cartas que poderão ser autografadas, as tais que vocês podem encontrar uma a cada quase 2000 saquetas.
E depois aqui os produtos exclusivos de cada uma dos produtos que estão à venda. Ou seja, aqui da lata, esta aqui, tem então aqui as 5 cartas exclusivas Game Breakers. E depois, se quiserem as Masterclass, terão que comprar então o Multi-Pack. Que são aquelas cartas gigantes. São tipo XXXXXXL. Depois temos aqui então vários checklists das várias categorias que estão presentes nesta coleção. Eu irei deixar aqui. Não irei estar a mostrar todas porque acho que não faz muito sentido. São 180 cartas, por isso, fazendo aqui as contas muito rapidamente, caixa traz 24 saquetas vezes 7 dá 160 e tal. Já fiz as contas no outro dia. 160 e tal. Ou seja, isto aqui é um bom avanço. É um bom avanço, malta. Tipo, com uma caixa vocês conseguem quase, se não ser repetido, obviamente, que irá ser alguns repetidos, penso eu, dá um bom avanço. Depois com uma lata e um multipack, pá, é como eu digo, é assim, a coleção tem um preço mais elevado, mas se vocês já estão no patamar do colecionismo em que, pronto, passaram um pouco à frente do futebol, de cromos, vocês querem algo com mais qualidade, esta coleção é indicada para vocês. Claro, olhando sempre para o bolso de cada um sabe o que é que há de gastar, não é? E isso aí partirá de vocês. E agora, vamos abrir então aqui estas cartas. Eu acho que aqui não sai autógrafos, não, eu acho que nos produtos exclusivos não vêm os autógrafos, serão só nas chaquetas, por isso acho que não vou estar aqui com aquele suspense. Eu vou tapar aqui as 5 cartas que são exclusivas desta coleção. E agora, vamos começar aqui a ver as cartas. Vamos ver aqui a primeira. Vamos começar pelas cartas básicas. Temos aqui uma Shotstopper, aqui do Manuel Neuer. Depois temos aqui os dados dos jogos que já participam da Champions, 111. Depois, quantos jogos com baliza em branco. E depois temos aqui uma percentagem, uma média de quê? De defesas por jogo. Uau, altíssima. Bem, Neuer, bichona mesmo. Bichona. Bem, Manuel Neuer. Depois, Riyad Mahrez, Assist Makers. E claro que aqui não vai ser safe, mas é um passer. Ou seja, ele é um Assist Maker e vai ser avaliado nos passes. As cartinhas estão muito bacanas. Qualidade, claro, acima da média. As cartas brilhantes ainda estão melhores, na minha opinião. E neste caso temos aqui então o Assist Maker e tem 82% de passos completos. 22 jogos, 6 golos. Pronto, ali vai ser mais ou menos sempre igual. Equipa da Juve, malta! Equipa da Juventus! Temos aqui Cristiano Ronaldo, Dybala e Matheus de Ligt. Depois temos aqui os dados da equipa, camisola, o treinador, quantos títulos, quantas finais. Muito, muito bacaninho. Vai para aqui, para já. Depois, Neymar Jr., Golden Goal Scorers. Temos aqui os gols todos que já apontou, inclusive já apontou um na final da Champions 2014-2015 frente à Juventus. Temos aqui então Neymar Jr., muito, muito bacana. Depois, Atalanta aqui com Martin Derun, Papo Gomes, já não está na Atalanta, já está no Sevilha. E temos aqui o Ateboer, o defesa lateral direito holandês. Equipa que estreou a época passada e fez uma excelente prestação. Quase que eliminava o PSG. Depois, Endurance, Stefan de Vrij, do Inter. E aquilo é avaliado do quê? Ok. O número de minutos jogados na época transata. Neste caso foi 100%. O De Ligt participou em todos os jogos do Inter na época passada da Champions. Muito, muito bacaninho. Lionel Messi, Golden Goal Scorer. Muito bacana bem, este aqui, claro. Jesus, que brutalidade de gols que este também já marcou, não é? Só é mesmo ultrapassado pelo o bicho Cristiano Ronaldo. Temos aqui então o Lionel Messi, cartinha muito, muito bacana. Depois, Lazio, aqui o regresso à Champions da equipa romana. Milinkovic-Savic, Immobile e Luís Alberto. Depois, Ajax, uma das equipas com mais troféus desta Champions. Tem no total, então, 6 finais e 4 títulos de Champions. Há 2 épocas atrás chegou até a meia-final, onde perdeu contra o Tottenham. Quase chegou à final da Champions. E depois temos aqui... Olha, é isto que eu falo, malta. Há muita gente à procura desta carta. Que temos então aqui Youssoufa Moukoko, o jogador de 16 anos, malta. 16 anos. Vocês com 16 anos estavam onde? Digam-me aí em baixo. Vocês com 16 anos estavam a fazer o quê? Ou se ainda não têm 16 anos, o que é que vocês prevêem estar a fazer? Este menino anda a marcar golos. Anda a marcar golos no Dortmund. Ainda não se estreou a quando o lançamento desta coleção, quando foi feita. Exatamente.
Bem, nasceu dia 20 de novembro de 2004. Um puto autêntico. É para aqui. Depois temos aqui Jan Oblak. Vocês sabem, para mim, o melhor guarda-redes do mundo. Antigo guarda-redes do Benfica. 79%. Uma média mais alta que a do Neuer. Bayern de Munique, os atuais campeões da Europa, aqui com Lewandowski, Sané e Thomas Müller, com então 11 finais e 6 títulos. Muito, muito bacana. Cristiano Ronaldo. Aqui está ele. Carta Endurance. Bem, e jogou 98,8% na época passada da Champions. Que bicho, que bicho. Marcus Rashford, Golden Goal Scorer. Aqui está o jogador, o avançado do Manchester United, que eu acho que vai ser no futuro um dos grandes jogadores do futebol mundial. Zenit, Malcolm Dzuba e acho que é o Lunev, não sei como se chama. Depois temos aqui o Jordan Anderson, Clubman. Okay. Depois Frankie de Jong, Passer. Agora vou ver isto com um modo mais rápido. Temos Golden Goal Scorer Quincy Promes, do Ajax. Equipa do Borussia de Dortmund, com, claro, Haaland, Jadon Sancho e Marco Reus. Depois mais uma rookie. Temos aqui uma rookie de um jogador que... Este aqui é especial Summer Transfer. Oh, malta, nem tinha reparado. Estou mesmo a dormir. Vocês aqui já conseguem reparar que é uma Summer Transfer. Aqui do Jude Bellingham. E aqui vem, em vez de dados, vem então uma pequena descrição do jogador. Não vou estar a ler aqui tudo, mas sem dúvida que o Jude Bellingham, se tiver cabeça, poderá ser um dos bons médios. Não digo que estará nos 11 sempre da UEFA, mas certamente será do que vejo, será um dos bons médios dos próximos anos do futebol europeu. Vai para aqui. Depois, mais uma Summer Transfer. Aqui, Weston McKennie, o norte-americano da Juventus. Ui, não acredito. Aqui está ele! Summer Transfer do Ruben Dias, que muitos a apelidam como o futuro boss patrão da defesa do City para os próximos anos. E não duvido, malta. Muita gente o criticava no Benfica, que estava muito acacetada, mas era jovem, e ainda é jovem, e ainda está muito no início da carreira, na minha opinião. Tem apenas 23 ou 24 anos, tem muito que evoluir. Ruben Dias, excelente defesa, na minha opinião. Poderei talvez um dia dizer que estava errado, mas quase a certeza que não, que Ruben Dias será um dos grandes defesas dos próximos anos. Depois, temos aqui Thiago Alcântara, Summer Transfer do Liverpool. Uma carta Captain do Pep. Olha, e temos aqui... Isto aqui até poderia ser uma carta, se fosse a mesma equipa, que é o Master and Apprentice. Pepzão, capitão do Futebol Clube do Porto. Grande jogador. Aquela final, aquele Euro de 2006 foi de facto excelente. Grandíssimo jogador. E depois temos aqui o quê? Isto é o quê? Isto é o quê? UEFA Champions League Moments do Josip Ilicic, 10 de março de 2020. E esta carta aqui vem aqui um bocadinho lixada aqui nos cantos, malta. Vem um bocadinho lixada, de facto. Isto aqui é que é uma bosta. Uma bosta mesmo. E qual é que foi o momento? O primeiro jogador a marcar 4 golos num jogo fora de casa, numa fase a eliminar. E penso nisso contra o Valência, se não estou em erro. Exatamente, contra o Valência. Este menino tem uns pezinhos. Ele, se tivesse tido uma carreira mais consistente, não devido nada dizer que tenha sido um dos melhores, podia ter sido um dos melhores jogadores do mundo, na minha opinião. Bem, agora aqui o set das cartas exclusivas. Vocês podem já ver aqui Kevin De Bruyne, Game Breaker, então o tal set exclusivo. Muito, muito fixe este efeito daqui da Champions League ali atrás. Muito, muito bacana. E depois o efeito das cartas está muito fixe, sem dúvida que é uma coleção prémio. Mohamed Salah, mais uma Game Breaker, o avançado do Liverpool, aqui com a sua foto. E aqui o jogador em ação. Paulo Dybala, aqui claro, fazer a sua celebração famosa, não é? A máscara, la mascarina. Kylian Mbappé, aquele jogão em Camp Nou. Este menino também eu acho que este e o que vem aqui a seguir, eles vão ser os melhores nos próximos anos. E temos aqui então estes dois bichos, para mim, serão os próximos GOATs. E escrevam isto, serão os próximos GOATs nos próximos anos.
Haaland e Kylian Mbappé. São sem dúvida. E eu vi as declarações do Haaland ontem, quando eu estou a fazer este vídeo, na quinta-feira, eu vi as declarações dele ontem, e ele disse, com Mbappé ter marcado ontem os 3 golos, eu senti-me motivado. Pá, este aqui é tipo pura rivalidade já a acentuar-se, mas aquela rivalidade boa em que vocês veem que estes 2 jogadores automotivam-se um ao outro. Haaland e Mbappé. Epá, malta, e a minha pergunta é a seguinte. Vocês acham que Kylian Mbappé, neste momento, já é melhor que Lionel Messi? Essa é a minha pergunta, malta. Escrevam aí embaixo nos comentários. Pessoal, eu espero que vocês gostaram deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele mega like. Um mega abraço meu para vocês todos nesse lado. Fiquem bem, fiquem por aí. Stay there, stay tuned, and see ya!